Vanderlei Pérez está aqui comigo, porque a gente vai falar de um assunto sério, né? Antes da gente falar da foto do dia, né, Vanderlei? Estamos sem prefeito desde ontem, né? Estamos sem prefeito, é verdade? Bem mais tempo que isso, né? Desde ontem eu estou sendo muito ingênuo, né? Mas a gente já está sem prefeito há muito tempo. Considerando que a malandragem para o prefeito assumir o cargo foi sobrestar um pedido dele a um outro processo, tal vereador da Bahia, exatamente. Que o malandro Lewandowski estava lá empurrando aquilo com a barriga desde 2012. O pulo do gato, gente, foi essa possibilidade de sobrestamento. O que quer dizer isso, né? Vamos tentar explicar. A decisão da liminar dele está condicionada à decisão daquele caso. Então, é parecido, guarda semelhança, junta um com o outro, dá uma decisão liminar para que ele se mantenha no cargo, enquanto o outro caso não se decida. Pois bem, decidiu-se o outro caso, não deu a malandragem, né, do prefeito. Claro, nem ia ter condições de dar, porque sempre foi ficha suja, sempre teve consciência disso. Agora, a decisão, né, da retirada, do cancelamento desse sobrestamento, significa dizer que a liminar, né, que condicionou um ao outro, perdeu a sua eficácia, ela precisa ser considerada nula, e já é considerada nula. Essa coisa, inclusive, de guardar semelhança é muita generosidade, porque são dois casos totalmente distintos. Não, guardar semelhança foi o que Lewandowski disse, né? Ele é muito bacana ele, né? Porque esse vereador da Bahia, ele foi candidato, ele tinha um crime de 2004. Sim. Foi candidato em 2008 e ganhou a eleição, cumpriu o mandato. Em 2012 ele foi candidato de novo e aí acharam esse crime de 2004. Então a lei da ficha limpa retroagiu, não a 2008, mas a 2004. 2004. O caso Tricano é diferente, porque o crime que ele cometeu, um crime que ele vem cometendo, inclusive agora, está cometendo nesse de momento, abuso de poder econômico, de poder de mídia. Poder econômico e poder de meios de comunicação. É usar meios de comunicação com outra finalidade. Naquela época ele usou 4 ou 5 jornais, que ele tinha acesso a esses jornais aí, que ficam à disposição desse tipo de prática na política, e fez as tais manchetes combinadas, que foi uma denúncia aqui do Diário. Claro. Olha, Ministério Público, isso não pode. A matéria era a mesma, as manchetes eram a mesma. A foto é a mesma. Esses jornais estão a serviço dessas candidaturas. Claro. E aí houve uma denúncia, houve o crime, configurou-se o crime, foi condenado em função disso. A condenação aconteceu em agosto de 2010. A lei da ficha limpa é de junho de 2010. Ou seja, ele foi condenado depois da lei da ficha limpa. Então, mesmo que voltasse essa coisa de não valer, o crime dele é de depois da lei valendo, e não quando a lei não retroagiu para ele. Não. A lei para ele não houve essa possibilidade. Não havia essa coisa de retroagir. Mas o Lewandowski, muito generoso, muito preocupado com a lei, com os benefícios da lei para certas pessoas, viu semelhança no caso de uma condenação de agosto de 2010 com uma condenação de 2004. Né? E é esse tal vereador da Bahia. E aí o Gilmar Mendes sobrestou então esse processo. Ele fez um pedido lá, bem mandrake lá, e o Gilmar caiu na dele, não sei porquê. Caiu, né? Coitado do Gilmar, tão inocente. Não foi. Os ministros são muito ocupados e não percebem essas artimanhas dos advogados. Não conseguem perceber. Não conseguem entender isso aí, acabou. Os advogados são muito ardilosos, né? Eles são muito ardilosos. Ele foi induzido a erro, talvez. Claro. Né? E aí, nesse induzimento de erro dele, ele sobresta esse processo, esse pedido do Tricano, esse recurso a um julgamento que jamais seria julgado, não fosse a Carmen Lúcia pautar esse julgamento. Né? E aí deu no que deu. Acho que, já que não está mais sobrestado, não existe mais liminar, não existe prefeito. Na linha da sucessão, é o presidente da Câmara que assume, já que o vice também está contaminado, embora ele não seja necessariamente ficha suja, ele estava numa candidatura de ficha suja. A chapa dele era, né? Isso não, é bom deixar isso claro, porque o Sandro, em momento algum, ele foi ficha suja, ele estava apenas a serviço de um ficha suja, e com isso a fila anda para o presidente da Câmara assumir. Mas ele também não vai chegar lá, agora eu sou prefeito, alguém vai ter que ser provocado aí, né? E o Vanderlei falou numa coisa importante que é preciso a gente destacar aqui. Em nenhum momento nesse processo todo, desde lá de 2010 até agora, em nenhum momento, o prefeito Mário Tricano questionou se cometeu ou não o crime. Nenhum momento. Ele sempre soube que cometeu. E continua cometendo este mesmo crime hoje, quando faz do seu veículo de comunicação, inaugurado depois que ele tomou posse como prefeito, né? Porque tomou posse como prefeito, a primeira coisa que fez foi abrir uma televisão.
ele continua utilizando e fazendo daquele veículo um veículo institucional para falar exatamente aquilo que ele quer que seja dito, que ele quer que seja divulgado. Isso é abusar do poder de mídia, isso é abusar do poder econômico. Isso é levar a não disparidade, levar a disparidade ao processo eleitoral. A gente não está no processo eleitoral. O processo eleitoral acontece a todo momento. Por isso existe a possibilidade de condenação por propaganda extemporânea. Então, a propaganda extemporânea é processo eleitoral. Então, em todo momento há a vigência das regras eleitorais. Tem calendário que começa a contar no dia seguinte do resultado da eleição. Então, o calendário eleitoral ele é contínuo e precisa ser obedecido. Por isso, é sim propaganda, por isso é sim desproporcional e é crime ainda. E, de novo, além do abuso de poder econômico e poder de utilização dos meios de comunicação que aconteceu em 2010, em 2008, e não foi esse o único crime dele em 2008, outro, né? Tem aquele outro da camisa 11, né? Tem, muito malandro 11, ele colocou a camisa 11 como se fosse um todo jogador. Mundo de camisa 11, colocou o pessoal dele, família, para andar no dia da eleição com o número 11 foi na camisa, todo mundo preso. Como se todos fossem... A doutora Daniela botou todo mundo no camburão. Futebol, né? Todo mundo no camburão, foi todo mundo preso. Isso aí foi um episódio, esse outro crime também remete ele à ficha suja. Né? Mas além dessa questão de usar os veículos de comunicação que não eram deles nessa época, ele agora está cometendo uma improbidade administrativa, que eu não sei, certamente que o Ministério Público, sempre atento a essas questões, deve já ter feito está fazendo um procedimento nesse sentido, que é ter um canal de televisão, ter uma rádio e usar funcionários da prefeitura para gerir esses veículos. Né? Sério. Basta lembrar que quem toca a sua TV é o seu assessor, é o assessor de comunicação nosso. Sim. É o assessor de comunicação que é pago com dinheiro público, que é quem toca. Recebe dinheiro da população para fazer isso. Recebe dinheiro da prefeitura. Para trabalhar numa empresa privada. A não ser que o prefeito prove que esse camarada tem 2 empregos. Ele ganha na prefeitura para ser assessor de comunicação e ganha na TV com registro, com contrato de trabalho formal. Isso aqui lá não é informalidade, não pode ser. Né? Então, se ele não conseguir provar isso, fica caracterizado que ele usa o seu Rafael Teixeira, o seu Hélio Carracena, como funcionários da prefeitura. Por acaso esse Rafael não é agora, mas durante o tempo que ele foi muito tempo e ficava a serviço da rádio, continuou da TV, fazendo isso. Isso é improbidade administrativa, passível de mais 8 anos de ficha suja e passível de devolução desse recurso. Basta lembrar que um outro prefeito, agora há umas 2 semanas, foi condenado em última instância por situação semelhante. Ocupava o cargo de prefeito e ocupava um cargo num outro emprego que não podia. Então está aí condenado, condenado pela Justiça Federal, em segunda instância, e confirmada a sentença no Superior Tribunal de Justiça. Essas improbidades, elas rendem inexigibilidade de 8 anos. Né? E esse caso do prefeito, que começa a sua vida de crime na política, que estabelecendo-se como ficha suja em 2008, usando veículos de comunicação para se beneficiar durante a campanha, e se beneficiou, né? Ele faz agora o inverso, né? Além de se beneficiar de um veículo, se beneficia do seu próprio veículo, que é pago com dinheiro público. Usando o recurso público para tocar um negócio particular. Né? Isso é uma das coisas assim, mais absurdas. E se ainda tivesse uma assessoria de comunicação eficiente, que o secretário desse seus pulos lá e atendesse... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O secretário nunca é encontrado lá, não atende a imprensa, atende apenas o veículo do prefeito. E não tem a menor ideia do que está fazendo. Aliás, essa coisa de não encontrar é a coisa mais comum. Está aí o secretário de Meio Ambiente que foge de ser intimado. Fugiu. E é preciso feia, o lixão. Aliás, que coisa feia essa coisa do INEA. Fechar o lixão na Bacia das Almas, quando não dá mais para fazer nenhum tipo de conversa. E aquela vergonha que é o lixão, que já meteu muita gente na cadeia, tá aí aquela quadrilha de 8 ou 10 elementos aí que operavam o lixão. Secretário, inclusive, de Meio Ambiente. Na época foi preso, subsecretário, fornecedor de prefeitura, marido de ex-vice, candidato a vice-prefeito desse prefeito aí. Todo mundo foi para a grade por utilização equivocada do lixão da cidade, né? E esse mesmo lixão que o prefeito está fazendo um procedimento aí de licitação para construir lá uma estação de geração de energia a partir da queima do lixo. E né? foi o que eu falei aqui, gente. Agora é que eu quero ver, né? Porque isso que o Vanderlei está falando, de utilizar o lixão para fazer dinheiro, e transformou o lixão numa máquina de dinheiro nos últimos anos, com certeza, porque
porque dava era grana, aquele espaço, dava era grana, enquanto estava caindo dinheiro no bolso, essa galera estava quietinha, não estava fazendo absolutamente nada, estava bom enquanto dava. Aí agora o INEA também, malandramente, né, de uma forma bastante sorrateira, assim como agem, né, os que comandam o INEA, né, hoje, que são todos de uma mesma quadrilha instituída aí no governo do estado do Rio de Janeiro. Aliás, a Alerj já adiou de novo, né, a apreciação do impeachment do Pezão, né? Aliás, será que tem algum interesse nisso? Será, né? Será que a Alerj está defendendo algum interesse? Há quem diga que se cair o Pezão, cai metade da Alerj, né? É o que a gente está precisando mesmo, é acabar com esse modelo. O Teresopolitano precisa entender que isso é um modelo de gestão instaurado na nossa cidade. É um modelo do gafanhoto, sabe? De chega e destrói tudo, leva o máximo que puder. Depois, se não tiver mais condições de administrar, eu já recebi o meu, vou lá cuidar do meu hotel, vou cuidar da minha escola, né? Que é, no caso, o secretário em questão, né? É dono de escola, então não precisa se preocupar com esse negócio de cidade, está lá recebendo seus alunos. E entre os outros, continua essa mesma, né, postura de gafanhoto. Vou destruir o que tiver pela frente. O resto, depois, quem assumir que se vire. Aliás, para a gente finalizar, Vanderlei, a gente nem vai conseguir mostrar a foto hoje, mas não tem problema não. E olha que a foto era boa. E a foto era boa, mas amanhã ela vai ser mostrada com certeza. Pedro Gil vai assumir a prefeitura, teremos uma nova eleição, isso é fato, né? Dá para administrar essa cidade do jeito que o Tricano está deixando? Vai ter que se reinventar a administração municipal, né? Esse modelo que está aí está falido, esse modelo de 25 secretários, esse modelo de mais de 1.000 cargos, de mais de 1.000 potes, esse modelo de relação promíscua entre o prefeito e a Câmara, e entre o prefeito e os fornecedores. 18 milhões na UPA, né? Essa coisa de parceria, essa gestão equivocada da UPA através de OS, né? Hoje a prefeitura manda 18 milhões para a UPA, para alguém, para uma OS, pagar os médicos que vão atender na UPA. Por que a prefeitura não coloca esses 18 milhões na sua própria folha e contrata seus médicos diretamente? Porque aí dá problema, né? É bom dar problema para uma UPA que o cara está de longe, ela já está com um monte de processo mesmo, fica com mais alguns e a prefeitura se safa. E assim é com a merenda escolar, assim é com lixo, assim com a iluminação pública. Mas se alguém vier realmente com a proposta de fazer a transformação, de fazer diferente, certamente que dá, porque nós temos que lembrar que o nosso orçamento, o orçamento do município é de 480 milhões. É muito generoso, dá para se fazer muita coisa. E que boa parte dos custos da cidade são pagos com recursos federais. Está aí essa educação que tem tanto dinheiro, dá para fazer até corrupção, dá até para reformar a escola com 300 mil reais, comprar banana, fazer toda aquela malandragem e não aproveitar também o seu corpo de funcionários de forma que conspire a favor da educação e não conspire a favor do modelo político, né, que é o que está acontecendo muito na cidade hoje. É preciso que alguém se manifeste e que as pessoas também queiram alguma coisa diferente, né? Nós temos que parar com esse negócio de querer coisa ruim. Tá aí, nós estamos aí em nível nacional, nós estamos em vista de uma eleição presidencial, onde os dois que estão mais pontuados nas pesquisas, nas supostas pesquisas de opinião, um é um louco, um degenerado, e um outro é um ladrão, confesso, condenado. Esses são os dois preferidos da população, enquanto nós temos a possibilidade de candidaturas de pessoas decentes, de pessoas que possam vir a fazer diferente, né? E é preciso que esse tipo de modelo chegue na cidade e que pessoas de bem se projetem para a política, não só como candidatos, mas como lideranças que levem, formadores de opinião que levem as pessoas a pensar diferente, a querer coisas mais ousadas. A sociedade está doente, diferentes. Né, Vanderlei? É verdade. É preciso que haja essa transformação por parte da sociedade, porque o político nada mais é do que o reflexo da sociedade, né? Reclama-se de que nós temos políticos ruins, mas nós temos que olhar também o tipo de eleitor que nós temos, a prática do eleitor. Muito ruim também. Não só o eleitor que vota por interesse, mas aquele que vota também por necessidades, ou por ignorância, por desinteresse total. Tem o que vota pelo saco de cimento, tem o que nem cimento pega, que não está nem aí, que não vai votar, que vota no que está com a musiquinha mais bonita, com o que tem mais carro de som, com o que está mais bonito na foto. As pessoas não têm esse olhar de que o prefeito, o vereador que vai tocar uma cidade,
é aquele cara que vai dar a ele saúde ou a morte, ou que vai dar educação ou a falta de educação, que vai transformar, que vai ter a manutenção das vias públicas, que vai ter uma coleta de lixo regular, que vai oferecer a ele os serviços, né? Então, o eleitor deveria escolher vereadores e prefeito como se escolhe namorado para as filhas, né? Ou seja, o pai é tão criterioso de olhar se o cara está com cabelo comprido, se o cara não está bacana, se o cara tem emprego ou não. É esse olhar que deveria ter o eleitor para aquele candidato que vai tomar conta do seu dinheiro, do seu imposto e dos seus problemas mais básicos. Que vai ter essa possibilidade pela frente. Essa necessidade de você ter pessoas realmente zelosas à frente da prefeitura parte do eleitor. E a hora que houver essa transformação por parte também do eleitor, e aí cabe às entidades, às pessoas que têm essa preocupação com a cidade, tem tanta gente preocupada com o futuro da cidade, né? Então, é a hora dessas pessoas virem para a rua, pegar os seus funcionários, conversar com eles, dar um choque, né? Um choque de política neles, né? É o que a gente mostrar sempre fala aqui. É preciso fazer. Não é só não votar, você tem que convencer as pessoas a não votarem também, né? Nesse tipo de modelo. Chefe, amanhã estamos de volta. Mas a gente tem esperança, né? A esperança é a última que morre. É a última que morre. De vez em quando a gente encontra uma esperança morta nos cantos das salas, né? Mas a esperança é possível. É a última. Nunca pode perder a esperança. Não, de jeito nenhum. Perder a expectativa de dias melhores. E esses dias melhores vão acontecer se a gente falar sempre disso. Porque a gente tem que estar sempre com essa fala pronta, de questionar as pessoas para que as pessoas provoquem a transformação. É verdade. Se você quer a transformação, seja você a mudança, né? Senão não vai ter essa mudança, não. Né? Eu cito aqui o Mário Sérgio Cortella, né, que fala brilhantemente com relação a essa coisa do pessimismo, né? Ele diz que o pessimista nada mais é que um preguiçoso, né? É um vagabundo. Tem que assumir posição, tem que ser pessimista. Ser pessimista é muito fácil. A gente tem que olhar positivamente para as nossas potencialidades, né? Gente, agradecer a tua participação durante o programa de hoje, sempre lembrando, né? São muitas coisas acontecendo, tem essa questão do lixão, tem a questão da liminar que caiu, do Tricano, tem todas essas novidades que a qualquer momento na nossa programação o jornalismo entra para levar a informação para você, né? Com aquela qualidade que você já está acostumado. Amanhã a gente está de volta, espero contar com a sua audiência, com a sua participação. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida.